It's nice to have you here. And so we are here with your second album, Aquarius, right? Tell us about it. Well, it's the best one we've ever done. Really? First of all, you guys, I mean, Aqua started in 1984. 94. 94. I mean, We're not that old. Yeah, it's 6 years ago, and first album Aquarium came out in '97, and that one kind of blew everything away from all our expectations. Yeah, and stuff. I mean, you sold. We sold a millions huge of amount copies around the world. And then we came back from touring in '98. And '99 we used all year recording Aquarius. And since we do everything ourselves in the band, we produce and write and do everything. The music. Right? Yeah. The whole album was composed, arranged, produced. Right. That's why it took us a little longer than most other bands, because they just go to a studio. You worked for a year on this album. But how did you translate? Oh yeah, we got we're gonna translate. Yeah, we're get to talk to you and forget about it. Yeah. So, a gente perguntou pro Aqua, a gente tá aqui com a capinha do segundo CD deles, que é Aquarius. Perguntou pra eles no que se diferia do primeiro álbum, que é Aquarium, ou no que eles, assim, gostaram mais de trabalhar no álbum e tal. Eles falam que esse foi o preferido deles, aí eu perguntei, porque desde quando vocês estão juntos, ele falou desde... You guys are together since 94. Okay. Desde 94 eles estão juntos e que eles lançaram o primeiro 84, álbum. Hein? Não, 94? 94. Eles lançaram o primeiro álbum e foi um sucesso estrondoso, assim, que eles não esperavam, venderam milhões de cópias e... Eles trabalham nesse primeiro álbum até 97, não é isso? Isso, eles trabalharam no primeiro álbum e daí eles ficaram o ano de 99 inteiro gravando esse disco, porque eles fizeram tudo, eles arranjaram, produziram, compuseram tudo, o álbum é todo feito por eles e... Did we say that much? Because we got something like mixed up, like the dates, but no, we're okay. But tell me something, how did you manage to be on tour and write the new album and do all the work? Did you just stop the tour or? No, we didn't actually do a tour, a concert tour on the first album. We did the travel promotion tour for 2.5 years, and then we stopped and went into studio. Okay. So people actually thought we disappeared, because usually bands come up with a new album after, a year or so. It took us 3 years. 3 years, yeah. Okay. Então, o Marcos perguntou como é que eles fizeram para administrar o lançamento a produção do álbum toda e também estar em turnê com shows e tal. Exato. E daí a Lene falou que eles não fizeram turnê de show só do viagens primeiro de disco, divulgação. Eles saíram viajando, divulgando, e por isso que demorou mais do que a maioria das bandas, que a maioria das bandas lançam um disco por ano e tal. Eles demoraram 3 anos exatamente para ter esse espaço de tempo aí para fazer o disco novo, tudo feito por eles. So are Brazilians gonna have a chance to see you on a show or something? I really hope so, because we've been playing a couple of so lucky. We've been doing a couple of TV shows here, and the mentality of the people is so warm, and you're so open, and you're not afraid to let yourself loose, and that is the crowd that we love. So we really hope that we can play a live concert here. Nice. Eu perguntei se os brasileiros vão ter alguma chance de ver o Aqua tocando aqui em algum show ao vivo e tal, e a Lene falou que espera que sim, porque na experiência que eles estão tendo aqui em apresentação de programas de televisão, eles sentem que a plateia é super receptiva, que deixam o grupo se soltar e se mostrar à vontade e tal, e é isso exatamente, tipo de audiência que eles admiram, que eles gostam. And how is an Aqua show? It's very energetic. It's more like... Because I mean, the videos we've seen is all like the cartoon. I think a lot of people say that we perform like a rock band, especially Lene and René, of course. But we are very rockish on. We're just like Prodigy on stage. It's true. Really? Yeah. We can't imagine that. You gotta make a show here so we can check that out. There's many sides to Aqua, and performance size is totally different side. We don't look like anything in the videos at all, and
Thank God. Thank God. And we love contrast. So since we play pop music, we like to perform like a rock band. Okay. So it doesn't get too sweet. Yeah. That's a surprise, really. Yeah. Okay. And we're terrible dancers as well, so we skip the whole, synchronized dancing part. And normally we actually don't really know what's gonna happen. Sometimes you even don't know what you're gonna sing, right? No. and you just go. Show as the show. Exactly. I mean, we don't have any routines. I mean, because sometimes there's something happens and you can just pick that up instead of always be concerned about, okay, in 5 seconds I have to do this move or whatever. Okay. And we're terrible dancers, so. All right. Yeah. Very nice. E bom, aí eu perguntei como é que é um show do Aqua e aí o Søren falou que é bastante rock, assim, o show. Aí eu falei, pô, é verdade, não, eu perguntei, é meio como os clipes, a Didi falou um negócio meio cartoon. Aí ele falou, não. Aí até brincou, ele falou assim, graças a Deus, não tem nada a ver com os clipes. Quem vê a gente ao vivo no palco até se assusta. Aí a Lene falou que eles pareciam Prodigy no palco, assim, né, igual que eu não esperava, assim. Aí ela falou que eles gostam muito do lance contra, assim, se eles parecem ser pop, eles quando vão no palco, eles gostam de lançar enfim, a veia mais rock, assim, um lance mais rock. E que no show eles têm uma coisa de improviso muito forte, né, que eles nunca têm a sequência certinha de músicas que eles vão tocar, que o Claus é uma coisa que rola na hora e tal. Péssimos dançarinos e eles não conseguem fazer as coreografias e tal, então eles vão fazendo show conforme o show vai indo, que eles gostam de se prender pra, tipo, ter 5, daí pensando assim, daqui 5 segundos eu tenho que fazer tal movimento, eu tenho que estar naquele lugar do palco e tal. Então eles vão fazendo o show conforme ele vai indo. Bom, e daqui a pouco a gente volta, além dos seus e-mails pro Aqua, com as perguntas que vocês mandaram. E por enquanto a gente vai com o clipe mais recente do Aqua, é o Around the World. Aqui, they're the winners, the Aqua contest we had, they made the Sentem aqui. Simone e Ana, elas já conversaram com ele, já tiraram fotos, etc, etc. É isso então, aí. pô, fala aí pra gente como é que foi a resposta. Can I just borrow the mic? Como é que foi a resposta da pergunta que vocês mandaram? Porque a água é essencial pra minha sobrevivência. E a pergunta, vocês lembram, era o porquê que eu devo ir aos estúdios da MTV e conhecer o Aqua. Porque a Aqua é essencial pra mim. Fez um trocadilho com água e Aqua e tal. Exatamente. Show. Now, we just watched your video Around the World. Yeah. So, and you were telling us some details from the backstage. Yeah, it was shot in it's a robbery, as you can see, and it was actually shot in the police headquarters in Denmark, which were pretty funny. Yeah. We were kind of wondering because it's closed between 12 o'clock and 6 o'clock in the morning. I don't know if no one robs banks or anything between 12 and 6 in Denmark, but it's closed there anyway. Somewhere around there. Was it hard for the police to allow you to shoot there? I mean, I don't know. Was it tough to arrange that? We didn't hear anything about it. We didn't hear anything about that, if it was a problem to get permission. But I don't think it was very hard. Is it true that you use no stunts, even on the scenes that you're hanging? Well, the truth is that we like Tom Cruise. We had 2 days. We had 2 days to do the shots, and the record company didn't want me to do any stunts because, of course, they want me to be as safe as possible. So I did 1 stunt myself, and the rest another girl did. Yeah. Okay. Então a gente falei que a gente viu o clipe novo deles agora, Around the World, o último clipe. E eles estavam conversando aqui enquanto estava rolando o clipe sobre as fofoquinhas e tal, dos bastidores. E aí o Søren falou que eles gravaram, que é um assalto o clipe, e eles gravaram no quartel-general, assim, da polícia dinamarquesa. É isso aí. Aí a Didi perguntou se deu treta. Se foi difícil, né, conseguir permissão da polícia de lá para filmar na central de polícia, e a Lene falou que do que ela sabe, não, porque foi meio que feito pela gravadora e tal. E o Søren brincou que, tipo, eles gravaram da meia-noite às 6 da manhã e que nesse período não teve assalto nem nada. Então ele falou, pô, de repente ninguém assalta nesse horário. Só a gente, né? Aí eu perguntei se é verdade que a Lene não usou dublês em nenhuma cena. Aí ela falou que, pô, eles tiveram 2 dias pra gravar, que a gravadora, lógico, queria preservar a segurança dela, sem dúvida, mas assim, que ela fez algumas ceninhas e outras foi uma outra mulher, assim, mas que ela deu uma de Tom Cruise lá, se pendurando, é verdade. Isso aí, agora a gente vai ler alguns e-mails. Read some emails now. From the audience, ok. Do Caveman, would like to know from Aqua, what's your beliefs about Napster and internet and so.
it's first of all, it's in a way killing the industry. That's for sure. It's very hard to do something about it because there will always be some copying to do. It's kind of like the same as saying, you know, to a guy 17 years old, you can't drink a beer because if he wants a beer, he's going to drink it anyway. If you look away, it's hard to do something about. And, you know, it's killing the industry. Are you against it? Well, of course we're against it. I guess all artists in the industry are against it. We are a well-established band, so it won't affect us as much as it will affect upcoming bands, because they will feel it more. But I also get that most fans, they want to go down to the shop to buy, you know, the record, to see who's written the song, you know, to see the greetings in the back of it. Ok. Então eu perguntei, o e-mail do Caveman aqui perguntava a posição do Aqua perante o Napster e a internet em geral, e eles responderam que o Napster com certeza está matando a indústria fonográfica, porque é inevitável isso, e o que acontece também é que, na visão deles, é impossível de evitar que o Napster se espalhe, porque sempre vai haver cópias rolando na internet e tal, mas que os fãs mesmo com certeza querem ter em mãos o CD, querem ir na loja comprar, ver as dedicatórias do catálogozinho do CD. Que ela falou que eles são contra tal, e inclusive porque não afeta tanto eles, porque eles já são uma banda estabelecida, mas para as bandas que estão começando aí, com certeza deve atrapalhar um pouco mais. Eu vi aqui uma pergunta aqui no seu e-mail, deixa eu fazer essa pergunta aqui. A Camila, she wrote, whose idea was to make a song about Barbies? Søren is the guilty one here. What, did you like Barbies? Yeah, it was just because we did a lot of fantasy. We did some role plays between Lene and René, and it could be a perfect song to do a role play. And you know, we knew that we had a good song, but you know, nobody could have ever imagined that the song would be so big, you know. So it was kind of like a huge starter for us. Yeah. And also, with most songs that we write, you have to help me here. With most songs that we write, we have, you can take it literally, or you can find a deeper meaning behind it. And Barbie Girl is about the perfect women idol that kind of every woman is, you know, searching to become, and yeah. So. Okay. I'm still trying. Yes, I know, Claus. You're not doing very well. A Camila perguntou de quem foi a ideia de fazer uma música Camila sobre Borja, de Belo Horizonte. E aí falaram que o Søren foi o responsável, porque eles brincavam de Barbie. Aí eu perguntei por que eles brincavam de Barbie, ele falou assim, não. Aí ele falou que a Lene e o René, eles tinham um lance de atuar, e que essa é uma música perfeita para assumir papéis, assim. Assumir papéis, assim, atuando mesmo, contanto que quem já viu o clipe sabe do que eu tô falando. E aí a Aline completou falando... Antes de brincar que era uma fantasia sexual, na verdade, do Søren, não. Brincadeira. I understood that. Did you catch that? Yeah. Even in Portuguese. Yeah, you can even imagine what we're saying. You know? Yeah. We're saying the opposite. Aí a Aline falou, ela fez essa brincadeira, ela falou assim que as músicas dele você pode ou levar ao pé da letra ou então buscar o significado. Ele falou que a música Barbie Girl tem o significado da busca da mulher ideal, tal, que todas as mulheres têm essa tendência, idealização e tal, etc. Isso aí. Vocês querem fazer alguma pergunta pro Aqua? Não, então, eles disseram que eles estão juntos desde 1994. Just a second here, let me borrow the mic again. Yeah, Now we're gonna have a live audience question. Então, eles estão juntos desde 1994, né? Isso. Eu queria saber como que eles se juntaram, assim, como que eles se acharam. Tá, então a Simone, que foi a vencedora da promoção do Aqua, tá perguntando aqui, she's asking you, how did you get together, the four of you? How did you meet? How did the band start? Yeah. Oh, it started a long time ago. Well, I met Søren around 89, 88 something, and we started making music together, and in 94 we did a soundtrack for a soundtrack for a Danish movie, and during that process we met René. He did one of the tracks in that soundtrack, and we became friends and talked about making a band together. And we were only 3 guys, and none of us could really sing it. René was only rapping at that time, so we needed somebody who could sing. But that wasn't good enough, so
René met Lene in Norway, and she came down to Denmark, and we got along quite good, and it just started from there. Started as the four of us being friends. Actually, we just started making music together. And it's like sometimes in life you meet people, you know something good is gonna come out of. That's why we stick together. Oh, nice. We're still waiting for something. Bom, elas perguntaram como é que eles se juntaram, como é que a banda começou. Eles falaram que foi em 1989. O Søren e o Claus, eles estavam fazendo uma trilha sonora para um filme infantil na Dinamarca, onde eles conheceram o René, que também estava trabalhando na trilha sonora. Que está aqui no nosso chat, que está rolando aqui, inclusive, no nosso site da MTV. Eles conheceram o René lá. E aí eles começaram a fazer música, simplesmente começaram a compor, a brincar, mas aí eles falaram que não tinha ninguém que soubesse cantar realmente, assim, né? Que o René ainda estava começando a cantar, não estava ainda, né? E aí o René trouxe a Lene, que afinal de contas cantava, deu a voz pro grupo. E aí eles se juntaram e foram fazendo música, é isso. Aí a Lene completou falando um negócio super bonito. Ela falou que quando você encontra algumas pessoas na vida e você simplesmente sente que vai sair alguma coisa boa daquele encontro, assim. E aí o Claus brincou falando, e a gente tá esperando sair até hoje, essa coisa boa. Bem isso mesmo. Deixa eu ver se dá tempo de ler mais um e-mail ainda? Beleza, vamos ver aqui, peraí. Well, let's check. I have the same question that we already made. Two questions around the same subject from two different people, asking Lene if you are dating someone, because one of the girls heard that you had something with Brian of Westlife, and going on here? This is Lívia de São Paulo, and Veronica asks that she heard something with the Ulf Ekberg from Ace of Base. Oh, you're going out a lot, huh? Tell us about it. I don't actually have... I think there's a lot of rumors. Ulf is a good friend of the band. He's been a friend of the band for a lot of years. It was just a picture taken of us on holiday. We were a lot of friends on holiday together. And with Brian, we went out in London for a couple of nights, and then the paper started to write that we were boyfriend and girlfriend and stuff like that. No, we're not. That happens, We're not, yeah. It happens. And I'm not dating, no. You're not dating anyone? No. Ok. Então, ó, pra Lívia de São Paulo e pra Verônica, que mandaram perguntas, uma perguntando se a Lene tava namorando ou saindo com o Brian do Westlife, e a Verônica perguntando sobre o Wolf Ekberg do Ace of Base. A Lene falou que no momento está só, não tá namorando ninguém. Com o Brian, ela saiu uma noite... Não, com o Brian... Não, com o Wolf tiraram uma foto dela de férias, e aí saiu num tabloide e começaram a falar. E com o Brian eles saíram em Londres, algumas noites que eles estavam lá, coincidiu a data deles estarem juntos. E já saiu na imprensa, tipo, namorado e namorada e tal. Então, tem namorinho e tal, mas ela falou que não é, que são rumores e ela tá sozinha. So now, our time's up. So, like I told you that we had this email issue of Michael Jackson. If you could teach him a dance, what dance would you teach him? We'll have to show it then. Come on, show us. You can't talk about things when you então, a gente perguntou pro Aqua, que no nosso tema... Irish folk dance. And don't do this at home. That was excellent. I mean, I doubted that Michael Jackson could do that. I bet he couldn't. I mean, it takes a lot of practice to learn that. Não, o René falou assim, vocês estão fora da banda, não quero saber de mais nada. Eu tô fora daqui, vocês estão loucos, eu saí daqui, saí da banda. Aí eles falaram que ia ser uma dança tradicional, dinamarquesa, e eles ensariam. What's the name of the dance? Não, irlandês, né? É irlandês. Riva dance. É, folclore irlandês. Esse é o nome da Riva Dance. Dança folclórica irlandesa. É uma maravilha, os caras são gente boa. Então isso foi a resposta que o Aqua deu para o nosso tema do e-mail de hoje, que é que você ensinaria para o Michael Jackson, que a gente esqueceu de traduzir para vocês a pergunta. So I really like to thank you for coming here. It was really fun. Thanks for your presence. You guys are really, really, really good people, funny people, fun to be with. You too. Nice.
show. That's it. Thanks a Hope lot. to have you again here. Yeah, and come make a show here in Brazil. We want to see the rock side. You don't want to see the... No, Irish dancing, no. But the rock side of Aqua, yeah. We're hoping for it. Okay, thanks a lot. Thank you. Thank you. Esse é